Bom, quero falar com você sobre algumas questões. A gente está chegando no final do ano e eu acho que é importante a gente falar de temas, né? Falar de assuntos que são relevantes, falar de questões que para o final do ano elas são de tamanha importância, por exemplo. Né? Todo mundo faz suas listas de final de ano. Esse ano eu quero, esse ano eu vou emagrecer, vou engordar, vou ficar mais rico, vou ficar mais chipado, vou ficar mais, sei lá, cara, mais muita coisa, com a barba mais preta, mais grisalha, maior, menor, vou usar camisa ao invés de camiseta. A propósito, isso aqui, ó. Não aperta a minha mente. Não aperta a minha mente. Cara, isso tem um significado maravilhoso. Eu fui para Porto Seguro com a minha esposa, companheira, e ela me deu essa camiseta de presente. Falou, pô, vou comprar para você, tem tudo a ver com o seu trabalho na psicanálise. E é verdade, né? Porque uma mente apertada, imagine uma mente apertada. Às vezes a gente se sente sufocado pelos nossos próprios pensamentos. Então imagine uma mente apertada. Uma mente apertada é praticamente uma mente que está sendo sufocada, né? Que está sendo cutucada, explorada por algum outro, ou pelo sistema, ou pelas leis que regem o país. Né? Eu tenho. Não sei se vai sair esse gritinho aí de fundo, mas é uma garotinha passando na rua e gritando. Natal, cara, Natal. É a confraternização, é a festa do povo. Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam, né? Mas eu vi por esses dias, hoje mesmo, tá pipocando na internet, dia 22 de dezembro de 2025, não é de 1975, nós estamos em 2025. Aí uma banda chamada Garotos Podres, tem uma música que fala do Papai Noel. Papai Noel, velho batuta, eu quero matar aquele velho miserável que presenteia os ricos e cospe nos pobres. Essa é a letra. E aí eles foram intimados a prestar uma declaração porque alguém se sentiu ofendido com a letra da música, dizendo que era uma ofensa ao cristianismo. E não tem nada a ver com cristianismo e Papai Noel. Tem alguém equivocado aí, né? E acho que faltou cultura, já que a gente está falando da cultura do país, né, que rege o país. A cultura, ela também pode te ajudar, como ela pode te prejudicar, né? Então, essa é uma das questões, como é que você pode, em pleno século XXI, 2025, entrando em 2026, lutando pela democracia, aí vem alguém e fala assim, vai ter que prestar esclarecimento sobre essa música, que ela foi ofensiva ao Papai Noel e é um símbolo ali, uma ofensa ao cristianismo do rapaz que se sentiu ofendido com isso, né? Eu imagino o nível intelectual desse sujeito que se sentiu ofendido com isso. Meu irmão, Papai Noel não existe, ponto. Só para criança, só para criança. E aí, outro dia eu estava vendo um curso na Casa do Saber com um professor que eu gosto muito, Clóvis de Barros. Clóvis de Barros é um filósofo. E ele estava falando sobre moral, ética, tal, e aí ele fala que as palavras elas têm um sentido, né? E elas também são provisórias, porque elas perdem aquele sentido que elas tinham naquele determinado momento e em outro ela vira outra coisa. Depende com quem tá, ela vai virar outra coisa. Por exemplo, ética, liberdade de expressão, democracia. Depende com quem a palavra tá, ela vai ter uma conotação política voltada para a pessoa que está falando, né? Seja ela da tendência política que ela for. Então, o final do ano, voltando para o final do ano, né, tem também o caso da Havaiana, da atriz, né, que acho que, pô, esqueci o nome, mas aí teve agora recentemente
Porra, cara, você perco até a fala, né? É absurdo demais a pessoa implicar com a atriz que está fazendo a propaganda, pelo texto da propaganda, achando que teve uma conotação negativa também em relação ao, a tendência política, a filosofia política que ele segue. É muita falta de cultura. É falta de cultura. A internet está aí para isso. Você joga ali, ó, pesquisa, né, o que você tiver dúvida e tal, que aparece, cara. Aparece várias fontes, inclusive confiáveis, né? Então, final do ano, né? Final do ano chegando, e, pô, eu acho que a gente pode pensar numa proposta que seja plausível, que seja factível, que seja palpável. Não adianta colocar metas absurdas que você não vai conseguir cumprir, como as desse ano que você talvez não tenha cumprido ainda, e depois se frustrar e se punir, né? Então, qual é o objetivo? Acho que a primeira meta de todas elas é a saúde mental. Não vou nem falar equilíbrio, porque eu, eu, eu acredito que eu sempre olho o meu microfone para ver se está ligado. Porque muita gente fala do som, que ele é baixo, tô até ó, grudado com a boca aqui para ficar um som audível. É assim que fala, né? Ok, então vamos lá. Final de ano, o objetivo de todos é conquistar coisas, é planejar para a empresa crescer, para a renda aumentar, para trocar o carro, para comprar uma casa nova, comprar mais uma casa na praia, no campo, na cidade, fora da cidade, mais afastada, ampliar o número de pessoas que trabalham na empresa, reduzir, tem muitas propostas. Mas talvez essa não seja a principal delas para enfrentar os desafios de um ano, porque nem sempre tudo isso que a gente programa a gente consegue cumprir, porque às vezes não dá tempo. Às vezes você é atropelado por uma outra missão. Então, para mim, né, para mim, e a fonte que eu tirei isso é da minha própria cabeça também, mas eu acredito que a melhor dos pedidos para que a gente possa conduzir bem o ano é ter uma saúde mental equilibrada, saúde física, saúde espiritual, né? A saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual. Você está buscando um equilíbrio para você mesmo. Você não vai encontrar, cara. Não vai encontrar. Mas você pode buscar esse equilíbrio. Porque não é para ficar equilibrado mesmo. É para a gente ficar assim, às vezes tentando, buscando, porque não consegue. Aí vai, fala, caramba, eu estava quase equilibrado, cara. Aí o passarinho pousou no meu ombro, eu acabei batendo nele e caí aqui da corda bamba, mas eu vou voltar e vou recomeçar todo esse trajeto, esse processo. Então, não existe outra demanda mais importante do que essa, do que a saúde mental, a saúde psíquica. A nossa tomada de decisão na vida, ela está diretamente ligada a isso, ao seu estado emocional, ao seu estado psíquico, à sua subjetividade, aquilo que você hoje olha com um olhar diferente daquele que você olhava 5, 10 anos atrás, aqueles problemas que você tinha em lidar, em se relacionar com determinadas pessoas, já não faz mais efeito na sua vida. Então, o objetivo de você ter uma saúde mental equilibrada, ela tem um significado, ela tem um propósito. Não é só para se sentir bem internamente. Muito pelo contrário, é para você fazer melhores escolhas em todos os sentidos, em todos os sentidos. Para você colocar pessoas melhores na tua vida em todos os sentidos. Profissionalmente, amizade, relacionamentos. Né? Isso com a saúde mental equilibrada, talvez o risco seja menor. Né?
falo equilibrado, mas a gente não consegue equilibrar, porque é impossível você ter um equilíbrio físico, mental, espiritual. É difícil demais. A gente vive num mundo cheio de regra. A gente vive num mundo onde a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. A gente vive num mundo, no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, onde existem regras, onde existem leis, onde existe cultura local, né? Onde existe... Tem países que as pessoas andam... A mulher anda com o cabelo coberto, né? Não pode mostrar o cabelo. E qual o problema? É a cultura do país. Só que por trás de toda dessa cultura que o país é envolvido, existe a neurose. Né? A gente já vem carregado de leis e regras dos pais, depois da escola, depois da igreja, depois da sociedade, se for para o exército, do exército. Né? Então você está sempre aprendendo alguma coisa com alguém que, no fundo, não condiz com a tua realidade, com o teu desejo, com a tua vontade, com o que você quer. Então imagine o quanto isso é difícil, cara, se você não está com a sua saúde mental equilibrada. É por isso que muita gente se perde na bebida, acaba indo para a rua e não volta mais para casa. Né? A propósito sobre esse tema, eu escuto muita gente falar às vezes na rua e eu me intrometo, né? A pessoa fala, olha, tamanho do cara morando na rua. Eu falei, mas a senhora acha que ele está lá porque ele quer? Aí ela, mas tem trabalho para todo mundo. Eu falei, tem trabalho, sim. Quem quer trabalhar, tá, pega a latinha, vende, né, dá um gelinho para um carro, sei lá, pinta uma parede, faz um bico ali, outro aqui, né? Me entrega. Falei, mas tem gente que tem problemas mais sérios, né, e não consegue. Aí você vai conversando, tentando explicar, e no final a pessoa acaba compreendendo que aquele pensamento dela só faz parte de um pensamento comum. É o pensamento da grande maioria das pessoas. Você passa na rua, vê uma pessoa deitada no chão, você nem olha mais, porque aquilo já ficou comum. É a cultura da cidade, é assim, né? Tem morador de rua mesmo, é assim, gente. Vai fazer o quê, né? Então, nós temos que ficar indignado com isso. Se você não está com a sua saúde mental em dia, isso passa batido. Você não escuta o canto do pássaro que eu estou escutando aqui agora. Piu, 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 né? Você não escuta a garota gritar. Está de férias, está brincando, sei lá. Então, quando você não está com você mesmo, que você depende de pessoas para te falar o que fazer, te falar o que comprar, te falar o que beber, te falar o que vestir, te falar como se comportar, te falar onde você deve ir, com quem você deve ir, com quem você deve ficar, com quem você não deve ficar e para onde você tem que ir todo final de semana, você não está com a sua saúde mental em dia. Não adianta fazer planos para 2026 se a tua cabeça está assim, você tem dificuldade de falar não. Se você tem dificuldade de falar não, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma ajuda, uma assessoria técnica de alguém que trabalha com a mente humana, né? Um psicanalista, um psicólogo. São pessoas que podem te ajudar, que vão te escutar. Tem uma técnica, né, para isso. E a propósito, eu vou estudar psicologia. Eu sou formado em gestão ambiental, dei aula, trabalhei nessa área por mais de 20 anos. Aí eu vim para psicanálise, me formei, dei aula, faço algumas oficinas gratuitas para quem quiser sobre vários temas da psicanálise. A gente fica batendo papo sobre o tema que é levado, leva um estudo de caso. Estou programando agora para 2026 uma turma de pessoas que estudam psicanálise, estão estudando ou já se formaram, recém-formados, sobre os fundamentos da clínica psicanalítica, né? Os desafios da clínica, as pegadinhas, as transferências, as contratransferências. Tudo ali no Sumaré, perto do metrô Sumaré, no Espaço do Ser, que é um lugar muito bonito, charmoso e aconchegante.
E aí, eu estou falando tudo isso porque acho que o grande objetivo nosso da vida é ser feliz, né, cara? A gente tem essa oportunidade. Dessa oportunidade você não passa. Então, essa é a oportunidade. Agora, problemas para que a gente seja manipulado, né, formas que as pessoas usam para manipular são as mais diversas. Em casa, na rua, na chuva e na fazenda. Então, o que a gente tem que fazer é estar com a nossa saúde mental, com o nosso estado psíquico bem trabalhado. É se conhecer. Conhece-te a ti mesmo, que é uma frase muito falada, ela não é só conhece. É difícil você conhecer a ti, a si mesmo. Talvez não. É impossível. Você nunca vai se conhecer. Primeiro, pela infinidade de informações e de conteúdo que tem no seu inconsciente. Você morre e não vai conseguir colocar isso em dia. Vai ficar devendo para algumas gerações. Então, essa é a questão. Existe uma infinidade de informações na mente humana que é capaz de fazer coisas que até a gente duvida. E a gente se limita a ser um mais um, né? Vamos ser mais um na boiada. A gente fala tanto da boiada do outro lado, lá que tem boiada, que segue um cara, que está preso, que tentou abrir algema e tal. Mas também, né, se bobear, a gente está aí na boiada, está só seguindo, indo, junto com todo mundo. Para onde é que ninguém sabe. Né? Então, é necessário para que você tenha uma boa vida em 2026, 27, 28, que você se preocupe com a sua saúde mental, com o seu estado psíquico, com o seu estado mental. Que você se conheça o mínimo para poder saber como lidar com você mesmo. O problema não são os outros, o problema é você. Quando você se irrita, quando você se incomoda, quando você se frustra, quando você compra demais, quando você come demais, quando você bebe demais, quando você faz tudo em excesso, até deixar de fazer em excesso, tudo isso é uma questão de terapia, cara. Terapia, análise. É sentar ali na sua cadeira e fazer aqui online, como a gente está fazendo, ou presencial, se for o caso, sem problema nenhum. E pode ser comigo, pode ser com outro, pode ser com outra, pode ser com quem quer que seja, mas faça. Não existe planejamento para 2026 sem saúde mental, sem antes pensar na sua saúde mental. Bom, esse é o recado que eu vou deixar para todos. Obrigado para todos e todas, de todos os gêneros, raça, credo, religião, pessoas LGBTQIA+, que participaram, que curtiram, jovens, adultos, cara, idosos, quem curtiu o programa, quem participou, eu fico muito feliz. Eu busco sempre, a cada momento, fazer uma coisa que agrade, que traga informação, que possa contribuir com o seu crescimento, com a sua dignidade, com a sua tudo mais que a gente possa pensar. Um grande beijo, obrigado. E a gente vai ter programas diferentes, talvez, para 2026. Eu não faço a menor ideia, eu sempre falo esse tipo de coisa, mas eu pretendo fazer alguma coisa que possa preencher o, aquilo que a gente necessita para a vida, para que a gente possa, né, se abastecer de conteúdos que são necessários, né, que são necessários para a vida, para o dia a dia. Né? Esse é o objetivo. É por isso que eu faço o programa. Estudo, anoto e trago aqui. É a mesma coisa que eu faço numa aula. É a mesma coisa que eu faço numa análise.
Eu estudo antes de atender uma pessoa para fazer o melhor para ela. Muito obrigado, um beijo para todos vocês, todas vocês. Obrigado por curtir, por fazer parte, por apoiar o programa. Eu estou nas redes sociais, pode me seguir. Aceito sugestão também para programa, tema. E também a agenda está aberta para desde já, né? Não espere chegar a 26. Se tem interesse em fazer análise, comece agora. Esse é o grande momento. Que o seu plano vai ficar muito melhor e coerente dentro daquilo que você é capaz e é possível fazer. Grande abraço e obrigado. Valeu. Até mais.